E o Palmeiras acaba de roubar o candidato a maior craque das categorias de base do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também a respeito de Carlos Miguel, o goleiro titular do Timão, está perto de renovar o contrato. Quero falar também sobre o São Paulo. Tem proposta da Roma pelo William Gomes? Falam ainda sobre o Cruzeiro, que acertou definitivamente a compra do Caio Jorge. Vou te apresentar os valores exclusivos. Tem ainda o interesse do Atlético Mineiro em Adam Borreiro, bom centroavante paraguaio que atua no São Lourenço. Te falo também sobre a chance de o Flamengo negociar Wesley com o futebol português, as últimas do mercado, o Vasco em busca do dinheiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar sobre o que quiser ao longo do vídeo, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetSul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, e aqui vem a boa notícia para você, bônus de 150% no valor do seu depósito. Você deposita até R$ 600 e pega um bônus que chega a até R$ 900. Mas Nicola, não tenho R$ 600 para depositar. A BetSul resolve seu problema. Ela permite que os depósitos sejam feitos a partir de R$ 1. Ou seja, dá para você começar a fazer sua fezinha com R$ 1 e ainda ter um bônus de 150% em cima desse valor. E não precisa ficar requisitando bônus. Depositou a grana, já cai na sua conta para você fazer suas apostas com bônus. Combinado? Bora mostrar para vocês na tela jogos dessa quarta-feira. Separei 3 partidas interessantes com cotações legais. Começando com a partida da tarde, temos Dinamarca e Suécia, amistoso internacional. Vou de vitória da Dinamarca. Tem também Campeonato Brasileiro da Série A com Juventude e Atlético Goianiense, estou indo de vitória do Juventude. Tem ainda a final da Copa do Nordeste com Fortaleza e CRB. Para mim o Fortaleza é o maior favorito do dia para vencer o CRB, cotação a R$ 1,48. Interessante, né? Então vem se divertir comigo na BetSul. Para participar é simples, tem link na descrição e no comentário do vídeo. Você vai clicar, se cadastrar e utilizar o código Nicola para ter direito a esse bônus de boas-vindas de 150% do valor do seu depósito. Valor mínimo de depósito de R$ 1, o valor máximo de R$ 600. Você ainda tem atendimento 7 dias por semana, 24 horas por dia. Só é importante lembrar que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem para BetSul! Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Grêmio, que com gol de Diego Costa venceu o Huachipato na noite dessa terça-feira no Chile e garantiu classificação para o mata-mata da Libertadores da América. O Grêmio tem no mínimo a segunda colocação garantida e ainda com a possibilidade de vencer o Estudiantes no sábado, vai assumir o primeiro lugar do grupo, caindo numa chave bem mais complicada ao lado de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e São Paulo. Quero contar também que o Internacional pela Sul-Americana foi outro a vencer. 2-0 em cima do Tomayapo, o jogo na Bolívia. A vitória garantiu ao Internacional 8 pontos, a mesma pontuação do Delfim, que é o segundo no grupo. O Delfim leva vantagem nos critérios de desempate, ou seja, o Inter vai precisar vencer no sábado o seu adversário, do time equatoriano, para ultrapassá-lo e terminar na segunda colocação do grupo, o primeiro lugar já assegurado do Belgrano. O Inter está brigando para ir para a repescagem, enfrentando um time que vem do terceiro lugar da Libertadores da América. Para completar o giro de notícias, Lucas Paquetá foi acusado por 4 cartões amarelos. Até aí nenhuma novidade. Informação nova que saiu lá nos portais ingleses dá conta de que os apostadores, todos da ilha de Paquetá, onde o Paquetá nasceu e cresceu, chegaram a apostar entre R$ 46 e R$ 2.600 nesses cartões e ganharam, por conta de cartões que o Paquetá recebeu, R$ 670 mil. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que roubou um dos grandes candidatos a craque que o Corinthians e que o futebol brasileiro tem. Você já deve ter visto em algum vídeo o menino Flora, só 10 anos de idade, atuava no futsal do Corinthians, cabelo compridão, Black Power, enfim, muita categoria, extremo talento. Ele vinha encantando a todos, pertencia ao Corinthians e não pertence mais. João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Palmeiras, acaba de fechar a contratação do atleta, que vai atuar no futsal do Palmeiras e também no Sub-11 no campo. O Claudinei, que é o diretor da base do Corinthians, estava revoltado com a atitude do Palmeiras, reclamando em relação às cifras oferecidas. De acordo com o Claudinei, foram R$ 200 mil em luvas
mais 15 mil reais por mês de ajuda de custo que o Verdão vai pagar para esse menino, que é tratado, repito, como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. É óbvio que por ter 10 anos de idade é tudo muito precoce, é tudo muito novo, mas levando em consideração que o João Paulo é o responsável pelo descobrimento de atletas como, por exemplo, Hendrick, Luiz Guilherme e Estevão, acho que vale a pena ficar de olho nesse menino. Pertencia ao Corinthians, vai jogar no Palmeiras. Repercussão gigante nas redes sociais de corintianos revoltados com mais uma baixa. O Corinthians não vai levar absolutamente nada. O atleta era um menino do futsal, não tinha um vínculo maior com o Corinthians. Já os torcedores do Palmeiras, super animados, contentes, alguns deles pedindo até estátua para João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base alviverde. Você já viu algum vídeo do Flora? Usa o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito dessa, entre aspas, roubada do Corinthians, ou melhor, do Palmeiras em relação ao Corinthians, beleza? Bora falar agora sobre a Roma, que quer o atacante do São Paulo, William Gomes. Você já deve ter visto esse menino jogar, né? Enorme sucesso nas categorias de base, 20 anos de idade, promovido nessa temporada para o time de cima. Foram 4 aparições sob o comando de Luiz Ubeldia e também Carpini. O último jogo dele contra o Águia de Marabá em 2 de maio. Pois bem, a Roma teria sugerido 12 milhões de euros para contratá-lo nos últimos dias. Essa oferta valeria para a janela da metade do ano. São Paulo recusou a oferta e desde então abriu negociações para extensão do vínculo do atleta. O contrato atual se encerra em 2026, mas o São Paulo pretende dar um aumento ao William Gomes e estender esse vínculo para depois. A multa rescisória para fora já é alta, de 440 milhões de reais, mas o São Paulo entende que o William ganhará minutos ao longo dessa temporada e vai se tornar um jogador para valer muito mais do que esses 12 milhões de euros. Só para completar em relação a esse atleta, jogador que tem tido poucos minutos, até por causa da concorrência no ataque. O Ferreira, uma das principais contratações do São Paulo na temporada de 2024, nem sequer saiu do banco de reservas nas 2 últimas partidas. O Zubeldia tem prometido rodar o elenco, mas diante da adversidade e da necessidade de fazer pontos, ele tem procurado escalar os mesmos jogadores. Opinião de você, São Paulino, a respeito do William Gomes. 12 milhões de euros vale a pena? Você faria negócio ou aguardaria por uma proposta maior, imaginando que ele possa se valorizar com a camisa do tricolor? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que procura dinheiro de forma desesperada. Vocês sabem, né, que a 777 deixou o comando do Vasco depois de uma decisão liminar. Pedrinho e seus assessores é quem tocam o Vasco. Só que eles não têm o dinheiro dos aportes da 777 e as contas seguem chegando. Salários, direitos de imagem, outras pendências. Recentemente o Pedrinho descobriu que a 777 havia feito um empréstimo com um banco alemão e esse banco está cobrando dinheiro. Enfim, diante dessa enorme dificuldade, o Pedrinho tem acionado o máximo de pessoas possíveis em busca de novos recursos. Na semana passada, representantes do Vasco estiveram na sede da CBF pedindo a antecipação do prêmio pela classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. A resposta da CBF ainda não foi dada. O Vasco também tenta encontrar parceiros no mercado dispostos a patrocinar o clube. Além da Betfair, que se tornou parceira patrocinadora master, o Vasco também tenta fechar outras parcerias. Em meio a tudo isso, Pedrinho também estima, cogita, planeja uma redução na folha salarial. A ideia é abrir mão de jogadores que custam alto e não têm rendido tanto, ou mesmo que tenham rendido, mas que tem um custo-benefício não tão bom. Caso do David, atleta que ficou de fora do clássico contra o Flamengo, se ele tivesse entrado em campo, completaria o 7º jogo no Campeonato Brasileiro e não poderia jogar em outro time no futebol nacional. Já contei para vocês que se ele disputar 60% das partidas nessa temporada, o Vasco se vê obrigado a comprar 65% dos seus direitos econômicos por 2 milhões e 800 mil euros. A ideia do Vasco de Pedrinho não é ficar com o David, jogador que havia sido contratado na época de Alexandre Matos. Para completar sobre o Cruz Maltino, notícia importante. Reunião entre o Pedrinho e o Coutinho para tentar finalizar a contratação do jogador, que aconteceria nessa terça-feira, foi adiada para essa quarta. Coutinho tinha outros compromissos, pediu que o Pedrinho aceitasse o adiamento. Tudo bem, o encontro deve acontecer nessa quarta e é nessa quarta que o Coutinho deve pedir ao Pedrinho a contratação também do volante Souza, que tem mais um ano de contrato no Istambul Başakşehir. Hora de falar sobre o Flamengo. O lateral direito Wesley, que perdeu espaço no rubro-negro, é alvo do Famalicão de Portugal. Time que é dirigido pelo Armando Evangelista, treinador do Goiás na temporada passada. O Armando percebeu que o Wesley perdeu espaço no Flamengo e tem jogado menos, especialmente depois de se envolver numa confusão com uma pessoa num quiosque na frente da praia na Barra da Tijuca. Na atual temporada foram só 12 partidas.
várias delas entrando no decorrer dos jogos. A última vez em que o Wesley foi titular no dia 7 de maio, o que o Famalicão fez? Proposta de empréstimo com obrigação de compra depois que o atleta disputasse 20 partidas no futebol português. O Wesley, que tem 20 anos de idade. O Flamengo já disse não para essa proposta, só vai topar vender o Wesley, só vai topar negociar o Wesley por venda e por cifras bastante altas, mesmo entendendo que ele perdeu espaço e virou reserva do Varela, é alguém com potencial. Como o Flamengo já vendeu o Mateuzinho por 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros de bônus para o Corinthians, não há tanta pressa em negociar outro lateral direito. Só para completar sobre o Fla, a Conmebol multou o rubro-negro em 10 mil dólares ou 52 mil reais pela explosão de 34 bombas no confronto contra o Bolívar. Essas bombas explodiram no setor norte. Quero falar agora sobre Caio Jorge com as cifras do acordo fechado entre Cruzeiro e Juventus da Itália. Já havia contado para vocês, na manhã dessa terça-feira, que a coisa estava encaminhada. Uma pessoa do staff do Caio Jorge já dava o negócio como fechado, embora faltasse um acordo entre Cruzeiro e Juventus. Esse acordo foi fechado por 4 milhões e meio de euros fixos, ou 25 milhões e 800 mil reais. Contrato entre as partes também prevê o pagamento de bônus, que poderiam elevar a negociação até 7 milhões de euros, ou seja, o Cruzeiro pode pagar um valor máximo de 40 milhões de reais por um atleta de 22 anos de idade, que surgiu muito bem no Santos, mas no futebol europeu não vingou. Como é que funcionam esses bônus? Convocação para a seleção brasileira, títulos e participações em jogos vão garantindo bônus à Juventus da Itália, o valor máximo de bônus de 2 milhões e meio de euros. Só para completar, o Cruzeiro ainda deixou 20% da mais-valia para a Juventus. Tudo que o Cruzeiro pagar, depois que vender o jogador, o que exceder aquele valor pago, 20% fica para o clube italiano. Só para arrematar, a Juventus da Itália chegou a receber, no início desse ano, no dia 30 de janeiro, uma proposta de 8 milhões de euros do Palmeiras, com todas as parcelas combinadas, enfim. Na oportunidade, a Juventus entendia que o Caio Jorge ainda podia dar certo no Frosinone, recusou a oferta do Palmeiras e manteve o atleta emprestado ao clube italiano. O Frosinone foi rebaixado, o Caio Jorge não vingou, agora houve a proposta do Cruzeiro e o acordo está fechado, falta apenas a assinatura do vínculo. Bora falar sobre o Atlético Mineiro Adam Barreiro. Muito bom atacante, centroavante paraguaio de 27 anos de idade, que pertence ao São Lourenço, está na mira do Galo. Indicação de Gabriel Milito, que o enfrentou na temporada passada enquanto comandava o Argentino Júnior. Tem um detalhe importante, há uma multa rescisória baixa no contrato entre o Adam Barreiro e o São Lourenço. 3 milhões e meio de dólares ou 18 milhões e 400 mil reais. O Atlético cogita fazer o pagamento dessa multa para ter o Barreiro já a partir das oitavas de final da Libertadores da América. Com uma curiosidade, o adversário do Galo na Libertadores será justamente o São Lourenço. Então, além de se reforçar com um centroavante de peso e de enorme qualidade, só 27 anos de idade, você ainda desfalcaria o seu adversário do seu principal jogador. Atual temporada de 21 jogos, 7 gols e 1 assistência. O Adam Barreiro foi perguntado sobre o interesse do River Plate e também do Atlético Mineiro, enquanto serve a seleção paraguaia. Frase do atacante foi, abre aspas, se esses rumores existem é porque estou fazendo as coisas bem. Eles são fruto do meu sacrifício, mas agora estou focado apenas na seleção nacional. Só para completar, o Galo já tem Bernard e Júnior Alonso garantidos como reforços a partir de 10 de julho. Também surgiu a especulação de que Ezequiel Barco, do River Plate, pode ser contratado. O que eu quero contar para vocês é que o River não tem interesse em se desfazer do jogador. Bora falar agora sobre o Corinthians. Tem ótima notícia e uma não tão boa. Carlos Miguel, goleiro do Timão, que virou titular depois da saída do Cássio, aceitou a prorrogação do contrato proposta pelo Timão. Cheguei a contar para vocês que depois de uma primeira reunião havia pessimismo, o encontro que aconteceu 2 sábados atrás não garantiu a renovação do contrato. Carlos Miguel ganha 250 mil reais por mês e pediu um aumento estratosférico. Houve uma segunda reunião que não foi presencial, aconteceu por meio de uma videoconferência. Corinthians aumentou sua oferta e a partir desse encontro virtual houve ânimo. Há expectativa de que esse acordo seja anunciado muito em breve, uma prorrogação do contrato com aumento salarial e também fim daquela multa de 4 milhões de euros para clubes do exterior. Essa multa super baixa passa a valer no último ano de contrato. O Carlos Miguel tem vínculo com o Corinthians até dezembro de 25, ou seja, nesse momento a multa segue em 50 milhões de euros, a partir de 1º de janeiro do ano que vem ela cairia para 4 milhões de euros. É isso que tem causado enorme preocupação no Corinthians. O Timão aumentou consideravelmente a sua
proposta, a tendência é que o Carlos Miguel ganhe pelo menos o dobro do seu atual salário, no mínimo R$ 500 mil mensais, com progressões salariais ao longo do tempo. Afinal de contas, se tornou titular absoluto do Timão e capitão na última partida. Diante desse cenário, renovação no contrato muito próxima e o Corinthians garante a permanência de alguém com enorme sucesso. Se o Carlos Miguel fica, o Kaique não posso dizer o mesmo. Atleta que já vai poder assinar um pré-contrato a partir de setembro, autor do gol do título da Copinha contra o Cruzeiro nessa temporada, no mês de janeiro, ele segue muito distante de um acordo. O Kaique ganha R$ 7 mil por mês. O Corinthians insiste em pagar 25 mil. Com detalhe, Rubão chegou a oferecer 35 mil enquanto era o diretor de futebol. Ou seja, hoje a proposta que o Corinthians faz é inferior a uma que o Timão já havia feito. O Kaique exige 50 mil por mês de salário. Diante dessa diferença, o Kaique segue integrado ao time sub-20, onde não tem feito sucesso. A tendência, se tudo continuar assim, é de que ele assine um pré-contrato a partir de setembro e deixe o Corinthians de graça no ano que vem. Caminho percorrido recentemente pelo atacante Igor, que também disputou a Copa São Paulo. Ele não vinha sendo aproveitado, entrou na justiça contra o Corinthians. Antes que houvesse uma decisão da justiça, Corinthians e Igor chegaram a um acordo para rescisão no contrato e ele vai defender o Água Santa. Só para completar sobre o Timão, Corinthians atrasou o pagamento da segunda parcela da compra do Félix Torres junto ao Santos Laguna. Operação de 5 milhões e 800 mil que venceu no mês de maio, no dia 15 de maio. O Santos Laguna está cobrando essa grana acrescida de juros e também correção. Só para lembrar que o Félix Torres demorou um tempão para pintar no Corinthians porque o Santos Laguna desconfiava da capacidade financeira do Timão e só topou liberá-lo depois que a grana da primeira parcela foi depositada. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Use espaço para comentário. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau!